doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao clarão. Olá, queridas crianças do meu coração! Hoje vamos para mais um Conhecer e Servir, capítulo 16, Saulo de Tarso e a Casa do Caminho. Mas antes, nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de aprender. Que o Senhor venha estar em cada coração, em cada lar, iluminando com a sua luz de amor, hoje e sempre. Que assim seja. Crianças, o primeiro núcleo de seguidores do Nazareno, de Jesus, fundou-se em Jerusalém. Pedro era o líder, suas palavras eram ouvidas por todos e eram aceitas como verdadeiras. Pedro liderava os seguidores, discípulos de Jesus, e também mantinha e coordenava a Casa do Caminho, uma casa de acolhimento aos necessitados. E também lá era o local onde se reuniam todas as noites os discípulos para ouvirem os pregadores, os apóstolos, discorrerem sobre Jesus. Local onde viviam como irmãos, se ajudando e amparando uns aos outros. Acontece que as pregações e palestras não ficaram só dentro da Casa do Caminho. Após Felipe pregar sobre Jesus para os samaritanos, Simão, João e outros passaram a levar a doutrina do Cristo para além do judaísmo. Mas essa expansão da mensagem de Jesus foi tímida, até aparecer em cena Paulo de Tarso. Foi graças a esse batalhador incansável que quase todo o mundo daquela época pôde conhecer sobre Jesus. Mas antes de falarmos de Paulo de Tarso, é necessário ouvirmos sobre Estevão e sobre Saulo de Tarso. Então vamos à história? Estevão, antes de ser chamado de Estevão, se chamava Gesiel. Após a morte do seu pai em Corinto, o Gesiel foi vendido como escravo e trabalhou nas galeras. Lá, ele curou um romano de bom coração que esteve muito doente. Agradecido, esse romano o salvou daquela vida de escravidão. Gesiel, entretanto, também adoece, mas foi acolhido e cuidado na Casa do Caminho por Pedro e, posteriormente, se converteu ao cristianismo de todo o seu coração e se tornou um fiel seguidor e pregador de Jesus. E ali Gesiel se tornou Estevão, que é seu nome de cristão, um discípulo que arrebatava os corações das multidões para Jesus, com suas palavras carregadas de verdade e amor. Estevão tinha 2 objetivos na vida. Servir a Jesus era o primeiro deles, mas o seu outro desejo era reencontrar sua irmã, Abigail. Saulo de Tarso era filho de uma tradicional família de fariseus. Era possuidor de inúmeras caravanas de camelos e tinha uma vida dedicada aos estudos e à preparação para alcançar altas posições na sociedade judaica da qual fazia parte. Fiel às leis de Moisés, Saulo achou que a doutrina do Cristo era uma doutrina de arruaceiros que vinha destruir sua religião e afrontar as leis de Deus. Saulo, então, acreditando proteger e honrar a Deus, passou a perseguir implacavelmente os discípulos de Jesus. Passou a perseguir e aprisioná-los. Foi nesse período que Saulo, ao conhecer o pregador Estevão, que arrebatava o coração das multidões para o Cristo, determinou que ele seria lapidado, ou seja, apedrejado até a morte.
Saulo, nesse tempo, estava noivo e amava profundamente a sua noiva, Abigail, e fez questão que ela estivesse presente no momento do apedrejamento de Estevão. Mas acontece que Abigail, ao chegar ali, naquele triste dia, viu que o homem que iria morrer era seu irmão querido, Jesiel, que agora era conhecido como Estevão. Meu Deus, que tristeza, que choque para Abigail. Mas antes de morrer o seu irmão Jesiel, o Estevão, ele disse a Abigail que perdoasse seu noivo e que os dois vivessem em paz. Abigail, depois de tudo isso, adoece gravemente e se torna cristã, assim como seu irmão Jesiel. E antes de morrer, ela aprende a amar profundamente a Jesus, que a ensina sobre perdão, sobre renúncia, sobre fraternidade, através de Ananias, seu servo e discípulo. E então ela desencarna. Saulo não aceita que sua amada Abigail também tenha se convertido ao cristianismo. Requisita então poderes ao Sinédrio para ir a Damasco prender Ananias, que converteu Abigail ao cristianismo, essa doutrina que ele acreditava ser absurda e contrária às leis de Deus. Após 3 dias viajando junto a soldados no lombo de animais, de Jerusalém para Damasco, num dado momento Saulo se sente envolvido por luzes diferentes, como luzes do sol. Sente o ar faltar. Sente uma pressão enorme sobre si. Quer pedir socorro aos companheiros que com ele viajavam, mas não consegue sequer vê-los. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita. Mas a confusão dos sentidos lhe tira o equilíbrio. E então Saulo tomba de seu animal sobre a areia do deserto. Outra luz aparece ante os seus olhos deslumbrados e enfim ele vê surgir a figura de um homem de grande beleza e majestade. A impressão era que ele estava descendo dos céus para encontrá-lo. Saulo sentia um espanto profundo quando uma voz se ouviu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E então Saulo, o doutor da lei mosaica, se curva ao solo e chora um pranto convulsivo de quem começa a entender que o seu orgulho de perseguidor dos cristãos fora ferido pela grande verdade, que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Jesus se aproxima carinhoso e diz: não recalcitres contra os aguilhões, que significa não resista à verdade. Saulo diz então: Senhor, que quereis que eu faça? Levanta-te, Saulo, e entra na cidade. Lá te será dito o que fazer. Saulo, então, mandou embora os soldados que estavam viajando com ele, mas pediu que Jacobe o acompanhasse até Damasco, já que não conseguia ir sozinho porque estava completamente cego. Esse foi o momento da conversão de Saulo de Tarso, que passou de perseguidor dos cristãos a um fiel seguidor de Jesus, e o início de sua profunda transformação e grande jornada. Saulo, após 3 dias cego, recebe a visita de Ananias, o homem que ele estava indo prender quando ainda era um perseguidor dos cristãos. Ananias vai, por ordem de Jesus, até Saulo para curá-lo de sua cegueira, através de um passe poderoso.
Nem todos os cristãos acreditaram na conversão de Saulo, o ex-perseguidor dos cristãos. Saulo deixa a cidade de Damasco e, posteriormente, passa a morar no deserto por anos, com os novos amigos e cristãos, Áquila e Priscila. Posteriormente, ele viaja por toda a Galileia, buscando ir por onde o Mestre Jesus esteve, ouvir sobre suas curas. Queria buscá-lo. Os anos no deserto amadureceram Saulo, mas este tinha uma estrada dura de incompreensão por muitos cristãos que não acreditavam que ele havia mudado, e pelo desprezo de seus antigos amigos e família, onde ele era tido como um traidor por ter se convertido ao cristianismo. Duras foram suas provas, e um dia, em sonho, Estevão e Abigail vieram consolá-lo e fortalecê-lo para a sua importante missão, e deixaram a seguinte lição para ele: Saulo, não fique preso ao passado. Ama, trabalha, espera e perdoa. Depois dessa recomendação de Abigail, Saulo compra um tear, vai trabalhar como tecelão, amando, trabalhando, perdoando e esperando o dia em que Jesus o chamasse ao trabalho em sua seara bendita. Um dia, então, Barnabé, um seguidor de Jesus, um cristão de Antioquia, vai até Saulo convidá-lo para trabalhar junto ao núcleo cristão de lá. Saulo aceita e então vai para Antioquia e se torna um trabalhador humilde e muito valoroso. Foi lá em Antioquia que o médico Lucas conheceu Saulo e com ele aprendeu muito sobre a doutrina de Jesus. Foi Lucas, inclusive, quem deu o nome cristãos aos seguidores de Jesus Cristo. Meses depois, chegou um emissário do núcleo cristão de Jerusalém com notícias duras. Tiago, o apóstolo de Jesus, filho de Zebedeu, sofrera pena de morte por suas pregações sinceras e justas que traziam a mensagem de Cristo. E Simão Pedro havia sido preso, mas dias depois um anjo havia aberto as portas da prisão e o colocado em liberdade. Queridas crianças, a continuação dessa história linda e real nós veremos na próxima aula. Espero que estejam gostando. Beijos e fiquem com Deus. Vamos à nossa prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por tantos irmãos que vieram nos ensinar, que antecederam a nós e nos deixaram tantas lições maravilhosas, que nós possamos seguir os seus passos e fazermos também o melhor que pudermos na nossa jornada. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente!